Inclusive porque é uma semana bastante esperada, Van Dijk. Esperada, claro que tem muitas coisas acontecendo, mas aqui dentro, né, aqui na política nacional, a gente percebe uma conversa muito já avançada em relação à reforma tributária. Agora há pouco mesmo a própria ministra Simone Tebet falando que a única bala de prata é uma expressão que ela gosta de usar, né? No arcabouço fiscal ela acabou usando essa expressão e passou, né, na Câmara, foi para o Senado, está sendo debatido lá, mas a reforma tributária está tendo bastante discussão e proeminência na discussão lá em Brasília, justamente porque está se criando, né, um sentimento de necessidade de aprovação da reforma tributária. Inclusive, a gente citou mais cedo o artigo do Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, falando que o Brasil não pode perder a oportunidade de votar ou de passar essa reforma tributária, porque já ficou há muito tempo sendo discutida e nunca saiu. E agora, aproveitando esse momentum, né, que é essa necessidade de aprovar, todo mundo falando, todo mundo percebendo essa necessidade, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, a própria população, né, o empresariado, todo mundo debatendo essa necessidade de aprovar a reforma tributária. E agora, praticamente sendo colocada que vai passar, ou pelo menos vai ser colocada em votação, ainda no primeiro semestre, justamente por conta desse andamento da agenda da reforma tributária. Queria saber sua impressão sobre isso, Van Dijk, principalmente sobre esse momentum, né, que a gente às vezes fica debatendo alguns temas por tanto tempo e não avança e de repente vai, né? Qual a importância de ter essa possibilidade de votação? E, claro, se não passar, é o bonde que passou e que não foi aproveitado. Mais uma vez. Mais uma vez. Felipe, a reforma tributária se tornou uma espécie de coletivo consciente entre a política e a economia real, a economia financeira, etc. Uma coisa que todos nós sabemos é que nós precisamos de uma reforma tributária. Nós temos um sistema mais bizantino, arcaico que existe no mundo. Talvez o pior sistema, e ele pune as pessoas que produzem. Tá? Antes mesmo de oferir um centavo de lucro, nós já estamos punindo, porque imposto é uma punição para quem produz. Então, antes mesmo de ter um centavo de lucro, o empresário já está pagando imposto, tá certo? Então, isso é muito nocivo para os incentivos empreendedores no país. A gente tem muita preocupação com isso. Então, como ele se transformou numa espécie de panaceia, né? A reforma tributária se tornou uma espécie de panaceia e ele é presente nesse coletivo consciente da sociedade, muito me preocupa isso, porque parece que na mente das pessoas qualquer reforma tributária é melhor do que a gente tem hoje como situação. Isso pode não ser verdade, porque como nós sabemos que a reforma tributária está calcada no IVA, e esse IVA deveria ser neutro em termos de impacto de quantitativo de imposto, tá certo? Em termos de carga tributária, o quantitativo de imposto, e ficou praticamente definido que nós teríamos um IVA de 25%. Esse IVA de 25%, ele está entre os mais elevados do mundo, né? Um número bastante exacerbado. E ele vai incidir em cima de consumo. Quer dizer, a gente sabe que é exatamente lá onde ele vai estar impactando. Outra coisa que nós vemos é que com a inexistência, né? Nós vamos retirar desse prato o ICMS, que é a fonte principal de financiamento, arrecadação dos estados. Os estados já estão se manifestando e se movimentando para que eles tenham paralelamente um IVA estadual. Quer dizer, é aí onde mora o perigo, porque se tivermos um IVA nacional federal de 25% e mais um IVA estadual, seja lá de qual percentual, nós podemos impactar de tamanha maneira a economia brasileira que, primeiro, nós podemos criar uma propagação, uma inércia inflacionária nos preços. Segundo, nós podemos criar uma queda de demanda, principalmente no setor de serviços, onde vai ser impactado de maneira desigual. E a gente tem que lembrar que
o PIB brasileiro é praticamente 70% serviços. Então, qualquer tipo de impacto nos serviços impacta também a geração de novos empregos e a manutenção dos empregos criados. Então, eu tenho muita preocupação, isso me alerta muito, que a gente está nessa panaceia, essa ideia de panaceia, né? O coletivo consciente de que a reforma que virá, seja lá ela qual for, com os seus destaques da Câmara, com os seus destaques que virão do Senado, mas que o ponto que não vai ser mexido é a questão do IVA e o valor desse IVA. Então eu vejo uma combinação, né? Nós temos um binômio aqui de marco fiscal e reforma tributária, que falam de carga tributária, que falam de valores, etc., mas a gente não tem nenhuma contrapartida por parte do governo em redução de gastos correntes. E aí onde está a maior falha da reforma tributária e a maior falha do marco fiscal. A questão da estrutura fiscal brasileira, ela precisa ser revista. Então, para mim, desde o começo da fala, dos movimentos com relação à reforma tributária, eu sempre disse que a reforma tributária é mais ou menos como construir uma casa, começando pela chaminé, ao invés do alicerce. Porque o alicerce para uma reforma tributária séria, né, e eficiente seria uma reforma administrativa, porque uma vez que a gente sabe o que o país espera que o governo gere e o número de pessoas e o custo disso, a gente pode saber qual vai ser a quantidade de impostos que a gente vai precisar para que seja mantido esse nível de serviços. Só que a gente não está fazendo isso, a gente está fazendo de trás para frente. Nós estamos começando pela chaminé e esperando que, ao fim e a cabo, nós vamos ter um alicerce suficientemente poderoso para segurar aquilo que foi definido em termos de tributos. O que significa que é possível que a gente tenha aumento de tributos. Eu nunca fui a favor de aumento de tributos, mas se o Brasil continuar hoje como está, no nível de custeio da máquina governamental, seus gastos correntes e gastos com todos os tipos de benefícios e obrigações do governo, como educação, saúde, etc., no Brasil precisaria de mais impostos e não menos impostos. Então, a meu ver, como está, a carga tributária atual não segura, tanto é que nós vamos ter o quê? Um déficit primário que vai bater próximo dos 200 bilhões, né? O governo desesperado tentando encontrar moedas nas fontes, né, que o Brasil tem, porque está tirando dinheiro de onde é possível. Precisa de 110 bi para zerar o déficit em 2024. 150. 150. Então, cada hora tem 150 bi. Diferentes aqui. O meu número já chega muito próximo de 180 bi. Quer dizer, é uma questão muito preocupante. E eu vejo manifestações, eu vejo conversas na Câmara, conversas no Senado, conversas entre as duas casas do governo, e eu vejo o governo atuando para tentar aprovar, vejo Simone Tebet tentando criar um elo com as casas do Legislativo, eu vejo empresários, só que eu não vejo o governo se mexendo com relação ao custo da manutenção da máquina e dos investimentos e obrigações do governo. Quer dizer, não tem, a meu ver, condição de ser aprovada qualquer tipo de reforma tributária sem a gente saber o que espera do governo. Nós vamos dar um voto de confiança, como demos na PEC da transição, como estamos dando, porque vai ser aprovado o marco fiscal totalmente balizado em receitas, sem se falar de gastos, e nós estamos dando um terceiro voto de confiança para o governo, que é uma reforma tributária sem a gente saber o que é que vai sair dali do ponto de vista de valores para custear o governo. Quer dizer, nós não estamos falando de maneira séria, nós estamos falando daquilo que é a aspiração
que a reforma tributária vai resolver vários problemas, de desembaraçar uma série de coisas, vai facilitar a vida, que pode sim até fazer isso, mas o cerne da questão, a ponto mais importante, parece uma espécie de tabu que ninguém quer falar, que é, corta aí, corta aí, tem que cortar. Não é possível que a gente continue gastando 700 milhões de reais por ano, né, com 11 membros do Supremo. Como é que pode custar isso? Né? Como que a gente pode ter a quantidade de gastos com deputados? Né? O valor que o legislativo custa com a quantidade de pessoas lá dentro. Quer dizer, tudo isso tem que ser falado. Se não for falado, nós estamos fazendo uma reforma tributária para inglês ver. Ô, Vandique, um ponto importante, acho que é uma questão, né? Até estava lendo aqui agora as falas aqui do Reginaldo Lopes, acho que um ponto importante aqui de divergência que existe em relação, principalmente sobre essa pauta da reforma com os estados, que pode acabar ameaçando aí a aprovação da reforma, é o Fundo do Desenvolvimento Regional. E ele traz aqui agora, numa entrevista que ele acabou até de fazer com a CNN, que o governo vai bancar, então, o fundo para os estados, né? Diz, então, aí o coordenador da reforma tributária, é o Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais, coordenador desse grupo de trabalho lá na Câmara, e ele fala, então, a União vai bancar tudo, já está acertado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Equipe econômica entende que desenvolvimento regional é uma atribuição da União. O ponto é um dos que acabou abrindo aí divergência com os estados, como, né, ele acabou falando ali que ele acredita que precisa dessa solução, o que poderia ameaçar a aprovação da reforma tributária. Esse fundo seria um fundo criado que, na prática, bancaria o fim dessa guerra fiscal entre os estados. Como que você enxerga essa discussão? Você acha que isso pode realmente, de certa forma, ser um problema em relação à aprovação dessa pauta? Certamente, é um grande problema. Esse fundo vai ser distribuído como? Para quem? Mais poder para Brasília. E se eu sou o Tarcísio, que eu sou um governo opositor ao governo federal, que eu tenho chance de ser o próximo presidente da República, como é que vai ser distribuído para mim e em quais critérios esse tipo de fundo? Esse fundo vai ser desmembrado em pacotes políticos? Como é que vai ser? O governo se mostrou muito inepto na distribuição de emendas, né? A gente já passou metade do ano, nem 20% das emendas foram liberadas. Vai ser da mesma maneira com relação aos governos? Eu não aceitaria, em hipótese alguma, sendo Tarcísio e o governador do estado mais relevante do país, com o maior PIB do Brasil, ficar à mercê do Estado, do Lula, ficar à mercê da federação para me distribuir aquilo que eu tenho como base da minha taxação das atividades no meu estado. Quer dizer, certamente essa medida não cola. Não é mais concentração de poder nas mãos de Brasília que nós vamos resolver os problemas do Brasil. Nós precisamos de maior devolução de poderes, inclusive o poder de taxação aos estados, reduzindo a competência de taxação da União.